exclusividade que consagra, qualidade que encanta. Assim é a TV Medalhão, trazendo o mundo das joias até você. Assista ao nosso programa diariamente das 11h30 da noite às 3 da manhã, aqui na TV Aparecida. Nós vamos falar o quê? Nós vamos falar de escola bilíngue. Do you speak English? Yes, more or less. More or less. É. Vamos ver? Vamos ver? Isso mesmo? Vamos lá, Gabi. Vamos lá. Agora a gente fala um pouquinho sobre educação. No Brasil, a procura por escolas com proposta bilíngue tem crescido de forma consistente nos últimos anos. Dados da Associação Brasileira do Ensino Bilíngue indicam que o país já tem mais de 1.200 escolas com esse método e o número só aumenta. E você sabia que o contato com 2 idiomas desde cedo pode trazer benefícios cognitivos importantes e fortalecer a atenção, a criatividade e a capacidade de resolver problemas? Na prática, isso significa alunos mais autônomos e com maior flexibilidade de pensamento. Então, vamos entender esse modelo de ensino e como ele favorece as novas gerações. Quem nos explica é a diretora de uma escola bilíngue, a Manuela Guimarães. Olá, tudo bem? Prazer. Boa tarde. Boa Manuela tarde, seja Gimenez. bem-vinda. Gimenez, eu ia falar isso. Tudo bom, Manuela? Tudo bem? Seja Muito bem-vinda. Obrigada, agradeço pelo convite, pela oportunidade de conversarmos sobre um tema que eu gosto tanto. Seja bem-vinda. A gente obrigada. sempre fala que as crianças sempre aprendem mais rápido uma outra língua. Mas quando a gente fala isso, a gente pensa assim, vamos colocar na escolinha de inglês. Qual a diferença de uma escola bilíngue para aulas de inglês? É total a diferença, né? Porque em um modelo de imersão em inglês, de um ensino bilíngue, a criança ou o jovem, eles são imersos nesta língua, neste idioma. Então, a grande diferença é que eles aprendem em inglês, ao invés de aprender o idioma, como seria o modelo de uma escola de idiomas. E isso é que traz todas as vantagens cognitivas que vocês mencionavam ao trazer esse tópico para a nossa conversa hoje. E como que fica a língua materna, né? No caso de nós aqui brasileiros, é ensinado da mesma forma, vamos supor, aula de matemática. Vai ensinar ali fazer divisão, soma, multiplicação. Isso é ensinado em português e em inglês, se no caso for o caso dessa língua extra, ou não? Como que funciona isso na prática? Porque dá muita dúvida, né? Sim, e é uma pergunta que é comum a dúvida. E sim, eu tenho o ensino da matemática, das ciências, da história nos mais velhos em inglês. Isso não dificulta a aprendizagem e nem é uma repetição. Então, não quer dizer que escolas bilíngues trabalhem o mesmo conteúdo em português e façam a repetição em inglês. Não é isso. São programas complementares. Normalmente, as escolas trabalham com essas profissionais educadoras compartilhando um planejamento que integra o conhecimento de maneira que seja complementar para o aluno. Então, ele vai aprender a transicionar o conceito matemático em um idioma e no outro. Legal. Gente, e aí quando eu comecei a pensar, agora eu já fiquei confusa. Eu falei, nossa, mas como é que isso funciona na prática, né? É possível fazer isso desde que idade? Desde que nasceu. Na barriga da mãe, se ela quiser começar a falar com o nenê em outro idioma, a ciência traz dados de que já tem um impacto de aprendizagem dessa melodia, desse som. Então, há um tempo, havia um receio das famílias, que eu entendo ser natural para quem não conhece, não é da área, de que ao aprender muito cedo, muito jovem, uma criança, um bebê, um idioma adicional, que aquilo comprometeria o aprendizado do idioma original dos pais, né? Poderia confundir. Isso, mas isso não é o que a ciência e a pesquisa nos mostra, pelo contrário. O que acontece é que a criança vai ter um período mais extenso para conseguir fixar os 2 idiomas e sistematizar. No caso de uma alfabetização, por exemplo, é comum você ver as crianças trocando, migrando de um idioma para o outro.
Mas isso não é confusão mental, isso é escolha da criança. Porque se ela aprendeu um tal contexto sobre animais, ela aprendeu no idioma, no inglês, quando ela for acessar isso, ela vai trazer o vocabulário nesse idioma. Sim. E ela pode fazer, inclusive, dentro da mesma frase, da mesma fala. Mas isso não é uma confusão, é escolha da criança. E tem um pesquisador que eu gosto muito, que ele trouxe um exemplo claro disso, em uma mesa de negociações com profissionais já adultos. Se o profissional transiciona entre idiomas, a gente diz que ele é um profissional competente, fluido. Sim. Mas quando a criança faz isso, a gente diz que ela está confusa. Então não é verdade, ela faz uma escolha na hipótese aonde ela aprendeu aquele contexto. Aí é incrível, uma liberdade, né? Você poder se expressar em diferentes línguas e poder fazer isso desde pequeno. Sim. Manu, o seguinte, nós temos aqui um depoimento de uma família que usa esse método, que já é fã para colocar os filhos, né, nesse ensino bilíngue, e a gente vai assistir juntos. Vamos lá? Perfeito, vamos lá. Hello, guys! Eu sou a Mai. Eu sou o Rafa. E nós somos do Bebelingue. Nós vamos compartilhar brevemente um pouquinho da nossa história de criação bilíngue no Brasil com vocês. E para quem não sabe, nós temos duas filhas, a Jojo e a Mimi. A Jojo está com quase 9 anos de idade, a Mimi está com 2 anos e meio. E elas foram criadas em inglês quando a gente morava no Brasil, desde bebês, desde berço, na verdade. Hoje em dia, a gente mudou recentemente aqui para os Estados Unidos, mas morando no Brasil nós tivemos as duas filhas que nasceram lá e elas, como o Rafa acabou de dizer, foram criadas bilíngues. A gente falava em inglês com elas. Uma coisa muito curiosa é que eu não era fluente em inglês, eu comecei com o meu inglês básico. E essa foi a grande sacada assim, que a gente teve de compartilhar isso com outras pessoas nas redes sociais, de mostrar como que uma mãe, mesmo com inglês básico, consegue sim dar ali os primeiros passinhos na criação bilíngue, ainda mais nessa fase tão importante, né, Rafa, que é dos 0 aos 3 anos de idade. Exato. E muitas pessoas naquela época não eram a favor do bilinguismo desde o berço, desde a nascença, na verdade, das crianças. Existiam muitas dúvidas se ia funcionar, que poderia atrapalhar o idioma. Então, a minha experiência de mais de 20 anos como professor de inglês, dono de escola, eu resolvi, e foi uma coisa bem, como é que posso dizer? Bem não foi nada planejado. Natural, nada planejado, mas de maneira muito natural, eu comecei a só interagir em inglês com a Jojo. Na época, era bebezinho, então desde que ela nasceu, nossa interação era em inglês com ela. E depois ali, com 1 aninho de idade, quando ela começou a soltar as primeiras palavrinhas, é que a gente veio ver tudo que a gente tinha feito e o que estava já rolando com ela, com o cérebrozinho dela. E ela, bilíngue, a 1 aninho de idade, falando inglês e português, do jeito bebê, obviamente, mas completamente fluente nos 2 idiomas. As pessoas ficavam muito curiosas com isso no Brasil, porque a gente ia ao supermercado, tinha vida normal no Brasil e as pessoas estranhavam. Nossa, olha só, é um bebê falando inglês, mas vocês não moram aqui? Se eu saía sozinha, estava num parquinho, as pessoas perguntavam, teu marido é de fora, é estrangeiro? Era uma surpresa para as pessoas. Isso não é muito comum no Brasil, mas deveria ser algo mais comum. Os pais precisariam saber dessa importância que é da criação bilíngue, porque dos 0 aos 3 anos de idade é uma fase que o cérebro está apto para receber qualquer idioma. Então, aproveitar essa fase da aquisição da linguagem, aproveitar essa facilidade do cérebro é algo extremamente incrível. E não prejudica a criança, muito pelo contrário, é muito mais fácil para ela, muito mais fácil para a família, quanto mais cedo, melhor, na verdade. Meu Deus, Obrigada obrigada, pela minha vida, minha vida, minha família. minha família. Amém. Amém. The Lord, Thank you for my day. the whole my day. Amen. Amen. E se você quiser acompanhar mais sobre a nossa rotina de criação bilíngue, eu vou aproveitar e deixar o convite aqui para você nos procurar nas redes sociais, né, Rafa? @bebelingue, acompanha a gente lá que você vai ficar bem inspirado, de repente, para começar a fazer a criação bilíngue aí na sua casa também. Bye! See you! Que demais! E o que eu pensei ali foi, eu fiz muitos anos inglês depois na escola, e aí parece que você fica, sei lá, 4 anos fazendo, você para de falar, porque eu tinha essa coisa bem brasileira de ter vergonha de me comunicar com outras pessoas, e você esquece tudo. E quando eu falo com alguém, eu traduzo primeiro. Quando você tem esse estilo, né, de estudo bilíngue, dificilmente você vai fazer isso, né, de traduzir para depois falar, porque você está aprendendo a língua ao mesmo tempo. Sim.
Sim, e tem algo muito valioso no que eles trouxeram, que também casa com a pergunta de vocês. Quanto antes a criança entrar em contato com um ambiente bilíngue ou multilíngue, maior a fluência que ela vai ter. Porque, como eles colocaram, né, esse cérebro é muito plástico, ele está aberto a tudo isso. E ainda reconhece todos os sons, porque o que acontece depois é que o nosso cérebro ele é muito inteligente. Então, para poupar energia, se eu não uso tais sonoridades de alguns idiomas, ele vai esquecendo, deixando de conseguir ouvir. Então, quando a criança é exposta desde pequenininha, ela traz essa sonoridade e é por isso que essas crianças se tornam fluentes em múltiplos idiomas. E é mais difícil para o adulto. Não é impossível. Sim. Eu digo que você siga no seu estudo, porque todo mundo chega lá, mas é uma vantagem de ter um bilinguismo ou multilinguismo precoce. É o pensar em outra língua, né? Que é essa maior dificuldade que nós adultos temos quando a gente vai aprender o inglês ou qualquer outra língua, é o pensar em outra língua, né? Isso. E diz para mim uma coisa, a gente viu também ali os pais falando de inserir isso na rotina da criança, né? Eu só comunicava com a minha filha através do inglês. Você acha que isso também é importante de ter esse ensino contínuo, além da escola, também dentro de casa? Eu penso que é uma escolha muito particular. Tem mães que preferem manter o idioma materno por uma questão de vínculo, de entender que ele consegue comunicar melhor o carinho, o afeto. Eu acho que é bastante particular a escolha e penso que a escola bilíngue, ela dá conta deste ensino, porque é um ambiente social, no nosso caso no português, e passa a ser um ambiente de aprendizagem em inglês ou em outro idioma. Mas é claro que é super positivo se a família tem condição de dar uma continuidade. Então, se eu leio livrinhos de história para colocar meus filhos para dormir, por que não tentar um livrinho em outro idioma? Para nem tanto reforçar se a família não estiver confortável com isso, mas de mostrar que aquilo é valor para a família, que é importante, que é gostoso. Tudo isso contribui para a aprendizagem. Muito bom. Muito obrigada, seja sempre bem-vinda, viu? Eu que agradeço, fico disponível e muito agradecida pelo convite. Espero ter contribuído com as famílias que nos escutam. Com certeza. Muito obrigada. Lembrando que os contatos, né, da Manu estão aparecendo aí na sua tela. Se você tiver dúvidas sobre esse assunto, pode falar que ela está disponível.